Mais um vídeo do Beré Worship analisando a música Quero Conhecer Jesus, do Alessandro Vilas Boas. Primeiro, a mensagem geral do que a música parece estar mostrando. Parece alguém fazendo paralelo entre o pecado de Adão e Eva e como isso afeta a humanidade. E a pessoa, ao perceber isso, também percebe o amor de Cristo e quer participar desse amor e, mais do que isso, ser achado dentro desse amor. A música começa assim: meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. A música está falando do que aconteceu com Adão e Eva lá no Éden. O orgulho deles de ser igual a Deus, a curiosidade deles de saber o que aconteceria se comesse o fruto, é o que fez eles serem tirados do jardim, eles serem expulsos do jardim. E a minha única observação nesse primeiro pedaço é com relação à palavra humildade, que é usada ali para contrapor o orgulho. Acho que a intenção era falar de Cristo se humilhando, como fala Filipenses 2:8, mas humildade e humilhação são duas coisas diferentes e talvez a palavra humildade não se encaixa tão bem como alguma outra poderia talvez se encaixar. Humildade, segundo o dicionário, virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia, simplicidade. Então talvez não seja o melhor termo para descrever aquilo que Cristo fez. Talvez algum outro termo poderia explicar um pouco melhor e trazer algum pouco mais de biblicidade para a letra. Usar, por exemplo, a palavra graça. Sua graça colocou o jardim em mim. Então a gente está falando sobre tudo aquilo que Deus fez por meio da graça para resolver o problema. Ou às vezes poderia colocar ao entregar-se colocou o jardim em mim. Então a gente estaria falando de novo de Cristo e não usando uma palavra humildade que talvez pode ficar diferente. Humilhação e humildade são coisas diferentes e humildade não encaixa tão bem naquilo que Cristo fez. Mas apesar disso, apesar da minha ressalva com a palavra em questão, a referência e citar isso é algo muito importante. O paralelo entre Adão e Cristo, que é colocado de forma clara aí na letra, então você tem o orgulho de Adão e depois o sacrifício de Cristo sendo colocado em paralelo, é muito importante para toda a letra em questão fazer sentido. O orgulho de Adão e Eva tira eles do jardim e Cristo se sacrificando, ele coloca o jardim em nós. Nós não somos apenas reestabelecidos, mas também muda a forma como nós nos relacionávamos com Deus. Antes a gente se relacionava andando com ele no jardim. Agora, por meio de Cristo, ele habita dentro de nós. Agora a gente se relaciona com um Deus que habita dentro da gente. Nós somos expulsos do jardim, agora esse jardim, o lugar onde Deus habita, o lugar onde Deus se relaciona comigo, é no meu coração. E isso é muito importante. Parabéns para essa letra por ter colocado isso dessa forma, é muito interessante. Continuando, se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia, pois o amor não se compra e nem se merece. Realmente aí a letra tem um ponto, o amor não é algo que eu conseguiria comprar ou conseguir com algo que eu faça ou com atitudes, com hábitos, com coisas que eu possa fazer para Deus para conseguir conquistar o amor dele. Ele não consegue ser comprado e ele não consegue ser merecido. Nós não merecemos o amor. Ele é dado pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus a nós. O amor se ganha. De graça se recebe. Continuando, a gente não consegue comprar o amor, como eu disse, e nós recebemos ele por meio da graça. E aí você tem o de graça, então sem valor, mas também por meio da graça. É de graça que se recebe ele. E isso pode talvez ser uma referência ao livro de Romanos, capítulo 3, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E aí o refrão, eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Parte interessante da letra. Quem canta ela tá falando que quer conhecer Jesus, mas mais do que isso, quer ser encontrado dentro de Cristo. Não quer ter só o conhecimento de quem Cristo é, saber o que Cristo fez ou tudo isso, mas também quer estar dentro desse plano, quer ser achado dentro de Cristo, quer que as pessoas vejam Ele e consigam achar Cristo lá. Quero que olhem para mim e enxerguem Cristo naquilo que eu faço, e isso a letra também é muito boa em citar. Depois a gente tem uma parte pós-refrão aí, onde a gente tem o nome, a palavra Yeshua sendo repetido. Então Yeshua e tal, isso talvez às vezes é até repetido várias vezes em quem está cantando a música. E aí é uma parte que eu não entendi muito bem.
a necessidade de usar essa palavra, de usar esse nome e dizer Yeshua, como se aquilo fosse trazer algum significado maior do que dizer Jesus, ou dizer santo, ou coisa do tipo. O nome de Jesus, pronunciado em hebraico ou aramaico, ele era pronunciado dessa forma, Yeshua. Ok? Mas a gente não tem nenhum manuscrito do Novo Testamento onde o nome de Cristo é escrito desse jeito, porque afinal o Novo Testamento foi escrito em grego. Então essa pronúncia do hebraico e do aramaico do nome de Jesus, ela não existe em nada. Você não vê ninguém chamando Cristo de Yeshua no que a gente tem escrito, porque foi escrito em grego. Se fosse o nome que Jesus quisesse, que Deus quisesse que a gente usasse para chamar ele, ou se existisse algo de especial na pronúncia do hebraico e do aramaico, Deus daria pra gente um manuscrito escrito com essa palavra, escrito dessa forma. Mas a gente não tem. Às vezes isso pode ser usado para trazer alguma espiritualidade ou algum misticismo desnecessário de usar o nome de Jesus no original do hebraico, no original do aramaico, pronunciando como eles pronunciavam, como se isso talvez viesse trazer alguma coisa, algum poder ou etc. Às vezes alguém pode estar pensando isso. Não estou dizendo que foi a intenção do autor, mas às vezes isso pode causar em quem canta. Então tá usando Yeshua é melhor do que cantar Jesus, às vezes para alguém, porque Yeshua é hebraico. Mas não tem problema em usar Yeshua, assim como não tem de chamar de Jesus, como a gente chama em português, ou como os americanos chamam Jesus. Então a pronúncia muda e ok, e não tem problema em usar isso. O importante é entender que não tem nada de espiritual ou de especial em chamar Jesus pelo nome verdadeiro dele. O importante é o significado do nome de Jesus, que é Salvador. E isso é o que traz o que é de importante pra gente, saber que Cristo é quem vem para resolver o problema da nossa salvação e do nosso relacionamento com Deus e nos dá o padrão de amor que nós não tínhamos antes. Chamar ele pelo nome verdadeiro dele não vai fazer nada acontecer, às vezes só vai criar algum tipo de emoção em você ou em quem está cantando por achar que está usando uma palavra diferente, assim como quem usa Shekinah ou coisa do tipo. E para falar sobre o nome de Jesus, que alguns dizem que o nome de Jesus ou Yeshua, ele é de alguma forma um nome pagão, então por isso nós teríamos que usar o nome Yeshua, porque seria o nome verdadeiro, a forma verdadeira de falar o nome. E sobre esse argumento eu quero indicar um vídeo do 2 Dedos de Teologia falando exatamente sobre se o nome de Jesus era pagão. Continuando, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. E essa é uma citação direta de Cantares 5:10. E para quem já conhece o canal, sabe e assistiu alguns dos outros vídeos, sabe que eu tenho um problema enquanto se usa citações de Cantares como relacionamento entre Cristo e a igreja. A gente tem evidência o bastante para dizer que o livro de Cantares ele é um livro do relacionamento entre um homem e uma mulher. É óbvio que existe um paralelo entre Cristo e a igreja por causa do amor, mas não é o objetivo. O objetivo é mostrar uma forma santa, uma forma certa de amor entre um homem e uma mulher. Então, quando está usando o meu amado é o mais velho entre milhares e milhares, é uma mulher falando para um homem, não a gente dizendo para Cristo. Não tem problema você dizer para Jesus, então não estou dizendo que é errado falar que Jesus é bonito, que ele é o mais belo e tudo mais, mas só entender que usar essa citação a gente não está usando da forma correta. É a mesma forma de tirar alguma coisa do contexto todo dela ali e usar falando, não, vou chamar de Jesus também, mas ok. Na citação de Cantares 5:10 ela não está correta em ser usada para Cristo e para a igreja. E a gente tem um vídeo sobre Cantares, falando sobre isso, você pode assistir e entender o porquê que a gente acha isso. Como alguém de fora interpretaria essa música? Ela teria meio que um geralzão ali sobre o que acontece no Éden, o que Cristo faz e como os cristãos amam a Deus, mas não muita coisa seria explanada sobre como isso aconteceu, sobre como Cristo fez o que fez e sobre o porquê Adão fez o que fez, como Adão fez o que fez. E talvez eu entenda, isso não seja nem o sentido que a música quer trazer, ela não quer resolver esse problema. Mas alguém de fora não teria uma visão muito clara do evangelho ao cantar essa música. E agora para as notas. Primeiro critério bíblico. Eu daria uma nota 6 de 10. Ela tem algumas citações, mas não diretas, algumas referências, mas também não diretas. Algumas foram usadas fora de contexto, como essa de Cantares. Fora essa de Cantares, as outras são muito indiretas, não estão citando algo exatamente, não fica nada muito claro, e por isso que ela toma essa nota. Evangelística. Também 6 de 10. Apesar dela ter algumas coisas, ter algumas menções a Cristo lá, não se fala muito do que Cristo fez ou do porquê nós temos que amar a Cristo dessa forma. Não traz muita profundidade sobre o que Cristo fez, como ele fez e, como eu disse, o que Adão fez e tudo mais. E por isso, por não trazer muito conteúdo e
entendo que talvez esse não seja o objetivo, ser evangelística, por isso ela toma essa nota também. Congregacional, eu daria uma nota 5 de 10. Não é uma música que eu colocaria no louvor da minha igreja, porque é uma música de louvor vertical, ou seja, é uma música que a pessoa está cantando para Deus. Eu prefiro muito mais músicas que sejam horizontais, uma música entre comunidade para Deus e que a igreja louve alguma coisa a Deus, não o indivíduo falando alguma coisa a Deus. E ela tem algumas partes que normalmente se repetem muito, e na maioria das vezes essas partes que se repetem muito são as que têm menos conteúdo. Você não tem a pessoa repetindo muito a primeira estrofe, só repetindo o refrão, quero conhecer Jesus, e o Yeshua, Yeshua, e a maioria das vezes é o Yeshua e o meu amado é mais belo, que são as partes que têm menos conteúdo e que são mais repetidas, talvez às vezes com o sentido de trazer algum êxtase, alguma coisa. Só um comentário, eu sei que muita gente pode ouvir não só essa análise como outras e pensar o seguinte: ok, você está dizendo isso, mas quando eu canto essa música eu sinto algo muito bom, quando eu tô com essa música no culto eu sinto Deus perto, ou eu sinto um mover ou alguma coisa do tipo, e eu entendo que isso pode acontecer, você pode ter seus momentos com essa música e pode usar ela, mas o nosso critério para analisar é sempre comparar ela com a Bíblia, comparar ela com os critérios que a gente está olhando, bíblica, congregacional e evangelística, e analisar por esses critérios e não pela emoção que a gente sente, porque emoção é muito subjetivo. A gente consegue sentir com um monte de coisa que talvez não seja bíblica. Por isso os nossos critérios são bem esses e talvez ela não ganhe nota altas por causa desses critérios. Se o padrão para analisar é a Bíblia, a gente usa a Bíblia. Se o padrão é o nosso sentimento, isso se torna muito subjetivo e acaba que qualquer coisa é validada, porque todo mundo que sentiu alguma coisa com toda e qualquer música vai ter um argumento sobre como aquilo pode ser usado. Mas nosso critério aqui é analisar segundo a palavra. E outra coisa, não quer dizer necessariamente que porque a música tirou essas notas baixas nesses conceitos, ela necessariamente significa que é ruim. Quer dizer que nesses critérios ela não passa. E como eu disse, talvez ela não foi feita para passar nesses critérios. Mas analisando por esses critérios, não é uma música que cantaria no culto, nem usaria muito para evangelismo, pelos motivos que a gente citou. O que você achou? Deixa seu gostei se você gostou. Comenta aqui embaixo se você discordou, a gente pode discutir sobre isso também. Compartilha esse vídeo para todo mundo, para os grupos de louvor. Eu sempre desafio as pessoas a compartilharem os vídeos do Bereia nos grupos de louvor da igreja. E se você não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui embaixo. Se você quer ajudar a gente, tem o link aí embaixo para você ajudar a gente para manter todo esse trabalho funcionando. É muito importante, a gente precisa da ajuda de vocês. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.